Olá, sejam todos bem-vindos ao ZKL Maker. E esse é o nosso primeiro projeto, o ZKL Gardener. Esse é para resolver um problema de pessoas que vivem em casa, ou principalmente em apartamento, e têm suas plantinhas, e quando eles precisam viajar ou precisam se ausentar por alguns dias de casa, não tem quem agoe ou quem cuide das suas plantinhas. Agora seu problema será solucionado. E para fazer essa incrível ferramenta, eu vou explicar o que exatamente nós precisamos. Esse é um diagrama bem simplificado, né? Claro, uma plantinha precisa de água. Mas como exatamente nós vamos automatizar isso daqui? Primeiro, teremos um Arduino com um shield Wi-Fi que vai se comunicar com um bot do Telegram, ou seja, vamos poder nos comunicar com um mensageiro pelo nosso celular. E esse Arduino vai controlar essa bomba, uma pequena bomba, que vai periodicamente aguar a planta. E claro, para uma eficiência desse processo, nós teremos também um sensor de nível de líquidos, que vai medir justamente o quanto de água ainda temos no reservatório. Não exatamente o quanto de água, mas se ela está próxima ao fim. Já que essa bomba que nós utilizaremos é uma bomba submersa e ela não pode funcionar sem estar dentro d'água. Então quando a água chegar a um determinado nível, nós iremos parar de funcionar e vamos emitir um alerta, né, para o dono da plantinha que a água acabou. Mas nós também iremos ler algumas outras coisas, como por exemplo a temperatura e umidade, a luminosidade e a chuva, que se eventualmente tiver chovido ou chovendo, talvez não seja necessário aguar a plantinha. Mas aí é que entra o sensor de umidade de solo, que é justamente o sensor que demorou para chegar, justamente o que eu não tinha aqui dessa lista. Ele é que deve determinar exatamente quando e o quanto de água, né, será necessário para a plantinha se sentir confortável. Obviamente, nosso sistema vai trabalhar com modo autônomo, né? Então nós temos baterias e, claro, também um sensor de nível de carga para saber também igual, se a água estiver acabando, e alertar quem possa fazer uma manutenção. Claro, mostrando agora os equipamentos. Aqui é a microbomba. Essa, como eu falei anteriormente, é uma microbomba submersa, então ela tem que estar dentro da água para funcionar corretamente. O Arduino, que será o cérebro da nossa aplicação. Um shield Wi-Fi. Ele possibilita a conexão do Arduino via Wi-Fi. O sensor de nível de líquidos, ele que vai disparar para avisar se a água acabou no reservatório. O sensor de umidade de solo, para medir a umidade na plantinha, diretamente do solo onde nossas plantinhas estão. Sensor de luminosidade, famoso LDR. Sensor de umidade e temperatura, DHT também bastante famoso. E um Real-Time Clock, que é um reloginho que vai permitir disparar alguns gatilhos, alguns alarmes para o nosso Arduino. E claro, aqui as baterias. Vou utilizar no caso duas baterias seladas, né, de 6 volts cada. E cada um desses dispositivos, desses equipamentos, eu vou falar com mais detalhes quando for a hora exata de nós montarmos eles. Mas a lista de equipamentos, basicamente no momento, é essa. Mas é claro, tudo isso precisa estar instalado, né, montado em alguma coisa. Então, por isso que o primeiro passo de todo o projeto é montar uma arquitetura de onde exatamente isso vai ficar e como isso vai funcionar. Para isso, eu utilizei uma ferramenta que eu gosto muito, já conheço há muitos anos, que é o OpenSCAD. Eu montei exatamente aqui como nossa ferramenta vai ficar no final desse processo todo. Eu decidi que nós montaremos a estrutura utilizando um metalon que eu tenho aqui em casa. Então essa parte preta, no caso, ela vai ficar dessa forma. Utilizaremos também cano PVC de 100 mm e cano PVC de 20 mm para montar os reservatórios, né, e toda a parte estrutural hidráulica do negócio. Essa caixa amarela é exatamente uma caixa que nós prepararemos também e onde vão ficar todos os equipamentos eletrônicos. Claro, no lugar à prova d'água, já que a ideia é que toda essa estrutura fique exposta ao sol
de modo geral, e é claro, a chuva e eventualmente a água. Então eu vou criar também depois uma trilha no canal só ensinando como eu fiz, como utilizar, né, como eu montei esse projeto no OpenSCAD, mas por enquanto é mais a título de conhecimento e título de exibição. E como a estrutura metálica vai ser a primeira que nós faremos, né, o OpenSCAD vai ajudar muito nisso. Como vocês podem ver aqui, essa parte preta está toda bem arquitetada e muito bem documentada aqui no código, que é o que justamente gera cada uma dessas barras. Como vocês podem ver, eu posso marcar cada uma dessas barras, né? Por exemplo, essa primeira barra tem 390 milímetros, ou seja, 39 centímetros. A outra barra do fundo tem 650 milímetros, 65 centímetros. A barra da direita, mais outra barra também de 39 milímetros. A barra do topo, 65 centímetros também, e cada uma delas tem seus tamanhos específicos. Então basta que eu some esses valores e eu terei o tamanho exato, a quantidade exata de material que eu preciso para montar a estrutura metálica da nossa solução. E o mesmo vale também, claro, para os canos, né? Cada cano aqui tem seu tamanho específico, ele foi construído exatamente com a metragem de um cano real, e é por isso que é importante usar um programa de CAD nesse processo, já que com ele é possível levar metragens bem precisas para o computador, evitando qualquer tipo de erro que você possa ter aí com esses tamanhos. Como vocês podem ver aqui, é assim que nós esperamos que nossa estrutura final vai ficar. E o uso do equipamento é bem simples. Serão 3 reservatórios, um maior e 2 menores. Esse terceiro a tampa vai ser removível, onde colocaremos água e ele obviamente vai encher os outros 2, né? Por isso aqui é importante que eles estejam os 3 no mesmo nível, né? Para deixar aí que a gravidade, né, e a lei geral dos fluidos trabalhe pela gente e possamos abastecer os 3 reservatórios colocando água apenas em um. E é daqui do reservatório maior que vão sair as mangueiras para aguar provavelmente as plantas, e toda a estrutura será ligada para essa caixa amarela, que é onde eu já falei anteriormente, vai ficar o Arduino e todo o equipamento que deve ficar guardado. E também há uma segunda estrutura que ainda não está aqui, ela vai ficar separada dessa parte, onde vão ficar alguns sensores, como por exemplo o sensor de chuva, já que é muito importante que se faça isso para que não haja desperdício. Isso, em primeiro lugar, de materiais, no caso de dinheiro, e até de tempo, já que ao fazer essa estrutura eu economizei provavelmente economizei bastante tempo pensando ou na hora de serrar ou na hora de soldar a estrutura, já que me vieram algumas ideias, no momento que eu visualmente, né, montando isso, me vieram algumas ideias de como melhor dispor essa estrutura para que ficasse o mais adequado e o mais eficiente possível para o que nós precisamos. Ok? Então, o primeiro passo desse projeto é montar essa estrutura, e agora é isso que nós vamos fazer, montar essa estrutura de metalon, que é essa parte preta no projeto do OpenSCAD que vocês estão vendo. Então vamos lá pegar o material. Como dito anteriormente, né, usaremos metalon para construir a estrutura. Para quem não sabe, metalon é uma barra basicamente oca de aço de 1,5 centímetros, geralmente usada em estruturas leves, como por exemplo armação para fogo e, no caso, a base da nossa aplicação. Então vamos lá cortar e montar.